Tá no ar o Radicalcast. Tem Radical aí? Eu sou Firmo, casado para sempre com a Mayara. E eu sou a Mayara, casada pra sempre com o Firmo. E hoje... Lembrete, gente. Se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva no canal pra você ficar atento sempre que a gente postar vídeo novo. Então, tem episódio novo, você vai receber uma notificação se o seu sininho estiver ativado, não é? É verdade. Então, se inscreva no canal. Curte e comenta, porque assim o algoritmo vai entender que é um conteúdo relevante e vai passar para mais pessoas, pra gente atingir o máximo de gente aí nesse mundão. Amém? Amém. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do pastor Carlos Alexandre, que é radical desde 2015, pastor presidente da IBAV há 13 anos, e hoje nós vamos falar de um assunto super especial. Batalha espiritual. Eita, glória! Seja bem-vindo, pastor Seja Alexandre. bem-vindo, pastor. Amém, amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Radical desde 2015, radical para sempre. Amém. Agora tem muita gente que não conhece você como pastor Carlos Alexandre. Sim. Conhece por um outro termo que a Sim. gente vai chamar carinhosamente de gaderna. Gaderna. Por quê? Conta pra gente. Na verdade é uma brincadeira, porque eu sou um pastor meio doidinho, né? Brincadeira. Eu sou muito alegre, sou muito pra frente, a gente lida com muitos jovens também. E às vezes a gente brinca e são apelidos assim que são colocados carinhosamente e pega e vai embora. A gente vai aí, o negócio é conquistar pessoas para Jesus, jovens para Jesus e trazer o povo tudinho, gaderna e vem embora. Amém. E conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória cristã. Eu aceitei Jesus, conheci o Evangelho, na verdade fui criado não dentro do Evangelho, mas a minha família, minha avó, parte mãe, parte pai, eles sempre foram cristãos. Eu, até os 17 anos, eu não era. Conheci Jesus dia 17 de maio de 98, com 17 anos de idade. Me batizei no dia 25 de outubro de 98. E nunca, graças a Deus, nunca me afastei, nunca me desviei. De lá para cá, eu tenho uma trajetória de 2 igrejas apenas, no caso, né? Fiquei 13 anos na igreja em qual eu me converti, saí de lá consagrado ao ministério para assumir a igreja que eu estou hoje já há 13 anos. E foram essas 2 igrejas que eu convivi durante anos, enraizados na palavra. Quando eu aceitei a Cristo, eu passei a amar a palavra de Deus de uma forma sobrenatural. Deus moveu realmente o meu coração para que eu pudesse, cada vez que eu ia lendo a Bíblia, eu ia descobrindo coisas que eu jamais vi. Foi algo... E de lá para cá eu nunca mais larguei Jesus e nunca vou largar. Amém. E em que momento o radical entra na sua história? Então, o radical entrou na minha história, eu já era pastor. Eu estava cerca de um ano e pouco já pastoreando, e eu conheci o radical. Não era o Atitude, né? Eu conheci o Atitude depois. Eu conheci o Jorge Napoleão, o pastor Jorge, que era meu amigo. A gente trabalhava numa outra bandeira. Na verdade, a gente trabalhou, conheci ele lá. Eu passei, ele já trabalhava, e lá eu conheci, né? E desde 2015 que eu passei, em 2016, final de 2016, início de 2017, eu comecei a trabalhar no Atitude Radical Zona Norte. E desde lá para cá, sempre trabalhando, nunca deixei de trabalhar. E você consegue lembrar do impacto que teve o radical na sua vida? Não só na minha vida, mas no ministério. Eu assumi há 13 anos atrás uma igreja que tinha 20 e poucos membros, uma igreja muito desacreditada no bairro, e a gente conheceu o radical, e eu pude levar as pessoas, os irmãos, minhas ovelhas para o radical. Consegui levar, e todas as pessoas que vêm, a gente sempre está levando para o radical. Na minha vida foi algo que um divisor de águas. Mudou a minha forma de pensar, a minha forma de ver o evangelho, a minha forma de servir ao Senhor, porque a gente às vezes se prende muito à questão da religiosidade. E o radical abriu a minha visão espiritual, abriu a minha visão para que eu entenda o evangelho não está preso dentro de uma caixinha ou dentro de uma denominação específica.
O evangelho ele é abrangente a todas as pessoas que querem o evangelho. E o radical foi fundamental para isso. Também. Manda que eu respondo. E você falou uma coisa muito legal, que é que você é conhecido por sua alegria. Sim. E às vezes a gente esquece que a alegria também é fruto do Espírito, né? Sim. Então, fala pra gente a importância de ser um cristão alegre, trazer Interessante. alegria para os ambientes. Interessante é que Jesus, o evangelho ele nos transforma, mas o Senhor não muda o nosso jeito de ser. Na verdade, quando ele se mudar é para melhor. Eu sempre fui assim, para frente, alegre. Quando eu me converti, eu sempre fui assim. E quando eu fui consagrado ao ministério, eu estava para ser consagrado ao ministério, minha esposa falou para mim assim, tu tem que mudar, cara. Porque tu é muito brincalhão, ninguém vai te levar a sério. Eu falei, então eu não quero ser pastor, não. Porque as pessoas têm uma ideia de pastor, daquela pessoa muito fechada, que não sorri para ninguém, mas quando a gente olha para Jesus, Jesus não era diferente de ninguém. Quando você vê, por exemplo, Jesus no Getsêmani para ser traído, quando ele estava para ser traído, Judas, para que mostrasse que Jesus, quem era Jesus, teve que beijá-lo para ser reconhecido de tal forma que ele era parecido com os discípulos. Jesus era parecido com os discípulos. E Jesus se fez parecido com os discípulos, hoje a gente está parecido com ele. Então é uma troca. Hoje nós temos que estar parecido com Jesus. Então Jesus era a pessoa mais simples que já existiu na face da terra. E não tem por que eu não ter simplicidade, não tem por que eu ser fechado. A alegria do Senhor é a nossa força, e eu sou assim, é o meu jeito de ser. Existem pessoas mais fechadas, da sua personalidade, e Deus vai usar ela daquela forma. Mas comigo é desse jeito mesmo, meio doidinho. E Jesus usa todos os nossos temperamentos, né? Cada um tem o Sim. seu. E é muito legal a gente ver que a gente não precisa mudar a nossa essência, mas que ela é transformada através de Jesus e ela é usada para Usada para a alcançar glória pessoas. de Deus, né? Para a glória de Deus. Exatamente. Agora, no Radical, a gente também enfrenta muita batalha espiritual. Sim. E é algo que você está familiarizado com o Sim. trabalho. E como é estar trabalhando nessa área da batalha espiritual? A batalha espiritual, ela sempre existiu. Eu sempre digo o seguinte, não existe batalha entre Deus e o diabo. Jesus venceu o diabo na cruz. O diabo já está derrotado, está condenado. Não tem volta, não tem como ele sair dessa condição que foi colocada ele, que o Senhor colocou por causa da sua rebeldia. Pelo fato que o diabo está condenado, ele não tem como tentar contra Deus, porque Deus é uma luta injusta, Deus e o diabo. Deus é infinitamente maior e mais poderoso. E o que ele vai fazer? Ele vai atuar, ou quer atuar, na nossa vida, que é a coroa da criação de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus. E ele quer confundir, ele quer tirar essa imagem que Deus fez de nós. E aí entra a batalha espiritual. O apóstolo Paulo ele vai dizer, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero está em mim. É uma batalha. A batalha espiritual é a nossa carne, os nossos desejos, as nossas mazelas, contra o Espírito de Deus que atua em nós. Então, uma vez que a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente é salvo, ponto. Mas não acaba aí. Existem portas que foram abertas na nossa vida que precisam ser fechadas. Legalidades que foram dadas. É como a nossa vida, eu costumo dizer o seguinte, a nossa vida antes do Evangelho era uma grande lata de lixo, onde a gente ia colocando lixo. Lixo. Jesus entra, a gente para de colocar lixo. Jesus tira, mas o cheiro está ali. E esse cheiro é um processo, leva um tempo para sair. E esse tempo existe ali uma batalha, porque eu não quero que esse cheiro saia, porque eu me sentia confortável com esse cheiro. Mas o Senhor quer limpar. E começa essa batalha. E quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu vou vencer nessa batalha no dia a dia. Com certeza. Esse é o pontapé inicial, né? E no Radical, muitas pessoas estão de frente para isso, Sim. né? Percebem que precisam de cura, libertação Muito. em alguma área. E a libertação, como você enxerga esse processo de libertação? É realmente um processo? É algo que acontece de uma vez só? Não. A cruz, nada é instantâneo. A gente tem que entender uma coisa. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele morre. A salvação é para todos. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra,
mas tem a vida eterna. Então ele morreu para a humanidade, ele morreu para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas serão salvas. Quem vai ser salvo? Aqueles que verdadeiramente aceitam a graça, aceitam o presente da graça, o sacrifício de Jesus. Esse serão salvos, mas ele fez por todos. Então a cruz não é automática. A gente aceita Jesus, a gente é salvo. Ponto. E essa salvação ninguém pode tirar de nós. Nenhum que o Pai me deu, disse Jesus, se perdeu. De maneira nenhuma eu vou lançar fora alguém que o Pai me deu. O fato é que a gente se esquece que durante anos na nossa vida, a gente vem vivendo de formas que a gente abre portas, consequências, coisas que vão acontecendo na nossa vida, legalidade que a gente vai dar. Então, assim como a salvação eu tenho que ir para a cruz, perdão eu tenho que ir para a cruz, quebra de maldição eu tenho que ir para a cruz. Tudo isso. Eu trabalho muito, a gente trabalha muito lá na igreja com heranças espirituais. É um fato, é uma realidade, né? Essas heranças que abrem portas e legalidades para que isso venha passando de geração em geração. A gente pega muita gente no Radical, muitas pessoas que a gente cuida lá, né, no nosso trabalho que a gente faz, que vivem isso na prática. E isso é uma prática, a gente vê isso na prática. Então é algo muito forte essa questão, porque tem muita gente que acha, eu levantei a mão para Jesus, está tudo certo. Não, tem muita coisa que precisa ser resolvida. A salvação é um ato, mas a santificação é um processo. A Bíblia fala de uma mulher que há 18 anos andava encurvada. E Jesus estava na sinagoga ensinando, e num sábado, e essa mulher entra. Como de costume, todos os sábados ela entrava lá. Todo sábado ela entrava, todo sábado. E nada acontecia. Um dia Jesus estava lá. E Jesus livrou aquela mulher, curou aquela mulher daquela enfermidade. E ele vai falar com os religiosos que ficaram bravos com ele, porque ele havia curado no sábado. Ele vai dizer, essa mulher é filha de Abraão. Toda vez que alguém fala filha de Abraão na Bíblia, é uma pessoa salva pela fé. Então ele está dizendo, essa mulher filha de Abraão foi salva. Agora estava prisioneira de Satanás, há 18 anos. E ele foi lá para libertar. Jesus veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos e tirar os prisioneiros da prisão. E essa autoridade foi passada à igreja. E a gente precisa assumir isso. Amém. E a gente assume isso, então, através de um processo de libertação. Esse processo de libertação, eu costumo dizer o seguinte, libertação não é para ímpio, salvação é para ímpio. Libertação é para crente, que é um processo de santificação. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai sendo purificado, santificado, limpo, lavado, remido. E é um processo. O ato foi feito, a salvação. Ninguém vai tirar você das mãos dele. Mas a gente é vida abundante, tem a ver com vida abundante. Jesus falou que ele veio para que tenham vida e vida abundante. A gente acha que a vida abundante é só no céu. Não, começa aqui. Eu já sou salvo aqui. Eu já sou de Jesus aqui, eu tenho que ser feliz aqui. E muita gente não consegue ter essa felicidade por conta dessas questões que precisam entender e serem tratadas. E como você descreveria esse processo de santificação? A santificação, ele começa no ato da nossa conversão e termina quando a gente morre ou se Jesus voltar. É um processo diário. Esse processo é de eu me aproximar. Quando eu entendo, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo ele passa a morar em nós. Nós nos tornamos casa de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Então, quem comanda a nossa vida não é mais nós. Nós não temos mais um corpo, o corpo pertence a Ele. Nós não temos mais vontade, a vontade é dele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu morri com Cristo para essa vida, agora eu vou viver para Ele. O processo de santificação é eu literalmente deixar de viver a minha vontade para viver a vontade de Deus para a minha vida. E isso inclui uma série de renúncias que eu preciso fazer. Renúncia, porque a nossa vontade, eu costumo dizer que a carne não morre. A carne a gente não mata ela de uma vez. Ela vai morrendo todo dia. Todo dia tem que matar um pouquinho ela. Então a gente vai fazendo isso através de oração. Leitura da palavra, estudo da palavra, que é a palavra que liberta. Santificação envolve também jejum, uma vida santificada, mas não são apenas os rituais, é a essência, é você entender o propósito que Deus quer te levar.
Com certeza. E muitas pessoas saem do radical ali, né? Às vezes voltam para Jesus ou se percebem no início de um processo de libertação. E como enfrentar essa batalha espiritual que é sair e viver o radical aqui fora? É difícil. Não é fácil. A gente sempre fala que o radical começa do portão para fora. E é um fato. Porque para mim o radical é você compreender que você precisa amar com o amor de Jesus. A Bíblia diz que, em Isaías 53, que ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro diante daqueles que humilhavam ele. Então, no radical, quando você sai do ser radical, é você suportar essa humilhação em amor. Ser radical é você olhar para a tua vida e dizer, não vivo mais eu. Se Cristo vive em mim, a vontade tem que ser dele. O agir tem que ser dele. A atitude tem que ser dele. É não negar ele por atitudes, nem palavras. A gente, às vezes, Jeremias vai dizer, com a boca me louvam. O Senhor vai dizer, né? Com a boca me louvam, mas o coração está longe. Então, no radical, quando a gente sai do portão para fora, é que a gente vai ser testado. É onde a gente vai poder exercer tudo aquilo que a gente aprendeu lá dentro. Então, o radical começa em casa, eu ser um marido melhor, eu ser um pai melhor, a esposa ser uma mãe melhor, entende? Se dedicar mais, o papel do homem, o homem cumprir o sacerdócio dentro da sua casa, cumprir o sacerdócio dentro do seu lar, a mulher entender o seu papel dentro do seu lar. Isso é o radical. Isso é ser radical. E é difícil, porque você precisa matar todo dia a sua vontade. Sim. Você precisa alguém chegar para você e falar um monte e você não fica aquela meninice de ir para a rede social. Não. A pessoa está com raiva de você e você vai lá e perdoa. A pessoa fez alguma coisa contra você, você vai lá e perdoa. Pede perdão. Mas eu não fiz nada. Isso é ser radical. Jesus fez isso. Jesus foi humilhado, cuspido, maltratado, foi pendurado numa cruz. Quando ele subiu no madeiro, a primeira palavra dele foi: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É radical. E é difícil. É difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. É muito possível, desde que você passe por esse processo. Entenda que o processo de santificação é todo dia. Sim. Agora, se você sai do radical, infelizmente, eu já conheci pessoas que passam pelo radical, mas não querem mudar, porque não entendem isso. Acham que é só um final de semana. O radical não é só um projeto. O radical para a gente tem que ser um estilo de vida. É isso que a gente precisa entender. Agora você falou sobre libertação e perdão, né? Sim. E o que tem a ver o perdão com a libertação? Tudo. Porque tem muita gente que tá presa ali, assim, eu não sou culpada, mas não foi comigo, eu não sou errada. E o que o perdão tem a ver com a libertação? Tudo. Tudo começa aí. Primeiro que só perdoa quem recebeu perdão. Quem entende a grandeza do perdão é que tem a condição de perdoar. Uma outra coisa é que se você não perdoa, você não é salvo. A Bíblia é bem clara com relação a isso. Mateus 18 vai falar sobre isso. E se você não perdoa, você não recebe perdão. Na própria oração de Jesus, que muita gente repete, né, ou repetir, mas não é para repetir. Na própria oração de Jesus no Pai Nosso, Mateus 6, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados da mesma forma que eu perdoar o outro. É condicional. O perdão para libertação é condicional. Ninguém consegue libertação se não perdoar. Ninguém. Não há possibilidade de você ser liberto sem perdão. A gente, no radical, pega muita gente que é aprisionada por isso, falta de perdão. Eu vou contar uma experiência rapidinha aqui, que a gente passou no radical, tá? De uma moça que a gente tratou e desde a infância ela tomou um ranço da sua mãe. E ela já era casada, já tinha filhos e não se relacionava com a mãe. E nesse processo, um processo ali que a gente estava cuidando dela, ela manifestou um demônio. E quando ela manifestou, o demônio disse: eu sou o demônio que não deixo ela perdoar. Nós repreendemos aquele demônio, chamei ela para conversar
E minha esposa e eu, nós fizemos um processo com ela, que ela estava presa num momento em que a mãe liberou, olha como é que é a batalha espiritual, liberou uma palavra para ela, ela com 8 anos de idade. E ela presa. E a gente fez uma oração e ela saiu daquele processo. Um mês depois, cerca de um mês depois, ela mandou uma mensagem para mim, agradecendo, e já tinha se reconciliado com a mãe estava dentro da casa dela, e queria mandar a mãe para o radical, enfim, um monte de coisa. É esse trabalho. A gente lida com muitas pessoas, por isso que o radical é tão importante também para a vida das pessoas. É porque o perdão, muitas vezes a gente olha e quer garantir que a gente está certo, então a gente não tem essa necessidade de liberar, né? E é algo que quando a gente carrega, às vezes a pessoa está vivendo a vida dela, mas você está carregando aquilo ali isso com aí. você. Eu costumo dizer que perdão é você liberar um prisioneiro da prisão, mas esse prisioneiro é você. Se você não perdoa, você está tomando um copo de veneno todo dia, desejando que o outro morra. E outra, quando alguém faz mal a você, tudo que você quer é esquecer dessa pessoa, mas você dorme e acorda com ela todo dia. Qualquer coisa que acontecer, você lembra. Pode passar anos, 20 anos, você vai lembrar. Então, a gente precisa entender que perdoar é uma quebra de orgulho. Aí é onde entra a humildade e a simplicidade de Jesus. Se eu quero amar com o amor de Jesus, eu preciso perdoar. Se eu não perdoar, eu sou orgulhoso. Se eu não perdoar, eu sou soberbo, porque eu estou me achando melhor do que Jesus, que é Deus, que nos perdoou. Nossa, muito difícil, né? É difícil. Não é fácil, não. Então, o perdão tem tudo a ver com o amor, né? Amor. E amar com o amor de Jesus na vida, o que você acha que é? Amar com o amor de Jesus. A primeira ponto que eu penso sobre isso é você amar Deus sobre todas as coisas. Porque tudo que Jesus, enquanto homem, ele fez para glorificar o Pai. Então, tudo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida para amar como Jesus é glorificar o Pai. Segundo, eu preciso amar as pessoas, ter paixão pelas almas, ter amor pelos perdidos. E não só pelos perdidos, porque existe muita gente perdida dentro da igreja. Então, amar com o amor de Jesus é você transpor qualquer coisa, as pessoas virem até você e você nunca dizer um não. É você sempre estar disposto. Eu nunca vi Jesus recusar ajudar alguém. Nunca vi. Jesus sempre esteve à disposição. Ele sempre foi acessível às pessoas. E eu penso que amar com o amor de Jesus é você estar acessível, ser acessível, estar disponível para exalar o bom perfume de Cristo, porque você já está salvo, você é uma pessoa tratada, uma pessoa... Porque eu falo em Romanos 5,8, ele vai dizer que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu não tenho obrigação de amar, eu tenho prazer em amar, porque eu não amo mais com o meu amor, é com o amor de Deus. Então, eu não olho mais com meus olhos, é com os olhares de Deus. Então, uma pessoa que eu olhava, dizia, isso aí merece para o inferno. Tá bom, eu também merecia. Mas quando eu olho com o olhar de Deus, eu vou amá-lo, mesmo ele merecendo ir para o inferno. Aí eu tenho que viver, é uma vida, é uma continuidade. Você ama hoje, continua amando amanhã e depois de amanhã. E amanhã você tem que amar mais do que você ama hoje. Amém. Eu tenho certeza que tem alguém nesse momento assistindo que tá presa a alguém e não quer liberar perdão e às vezes vai falar assim, é fácil falar, você não sabe o que eu passei, ou isso é algo imperdoável. Existe algo imperdoável? Só há uma coisa imperdoável para Deus, tá? Que é a rejeição da graça. Uma pessoa que rejeita a graça de Deus e ela morrer nessa condição, não tem perdão. Do mais, tudo é perdoável. Não importa o que aconteceu, não importa o que houve, não importa quanto tempo passou.
Se você entende, porque perdão não é para quem merece. E a gente precisa desmistificar essa questão. Porque a gente pensa assim, eu vou perdoar, mas foi ele que me feriu. Mas a Bíblia diz, se você for deixar sua oferta no altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você vai lá. Se reconcilie, você vai lá, mas foi ele que fez. Você vai lá, porque hoje você entendeu o que é perdão. Você foi perdoado por Deus. E nós não somos melhores do que Deus. Então, a palavra que eu tenho para essa pessoa que está nos escutando, está nos assistindo, que está aprisionada, ela precisa liberar isso. Perdão não é sentimento. Perdão é uma atitude. Perdão é atitude. Você precisa querer perdoar. Primeiro você declara, eu perdoo. Por mais que isso não seja algo que ainda foi gerado no seu coração, ele vai começar a ser gerado. Porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte, a vida e a morte estão no poder da palavra, das nossas palavras. Então, palavras que foram lançadas, às vezes foram palavras que foram lançadas na infância, ela está aprisionada. Palavras, rejeição no ventre, a gente já lidou com muitas pessoas assim, a gente lida com muitas pessoas assim, que sofreu rejeição e não consegue liberar. Mas quando conseguiu liberar, quando entendeu o perdão, quando entendeu a graça, porque perdoar é graça. Ninguém perdoa uma pessoa que não merece, que ninguém merece perdão. Mas aí a graça se manifestou e veio através de nós. E a gente pode perdoar, deve perdoar, porque senão você vai ficar a vida inteira aprisionado. E outra, não sobe para o céu. Não sobe para o céu. Sem perdão, sem perdoar, não tem salvação. Isso é bíblico, não tem como fugir disso. Então, você que está aprisionado, procura o seu pastor, fala, declara, diga a ele quem é a pessoa, fala o nome da pessoa, por mais que isso te custe. E libera isso no mundo espiritual, peça a Deus, clame, busque por isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Amém. E, pastor, como estar preparado para a batalha espiritual? A preparação é todo dia. Eu costumo dizer, na própria oração de Jesus, ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sim. Então, quando eu olho, por exemplo, para o povo de Israel, que Deus mandava o maná, existia uma lei. Você precisa ir lá e buscar o maná para aquele dia. Não pode guardar o maná para comer amanhã, e nem pegar muito maná também para depois. Todo dia você tem que sair para pegar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o pão nosso de cada dia nos dai hoje é o seguinte. Você não pode ficar considerando, vivendo do passado, do pão de ontem, do alimento de ontem. Porque o alimento de ontem foi para ontem. Uau. Você não almoça uma vez por semana. Sim. Você almoça todo dia. Você toma café todo dia. Você janta todo dia para alimentar o seu corpo. Então eu não posso só ir para a igreja domingo e achar que lá no domingo eu vou me alimentar ali e vai ser recarregar minha bateria para a semana inteira. Não vai. É uma busca diária. Todo dia você tem que se alimentar. Todo dia pegar o maná. Todo dia ir lá e buscar o maná para aquele dia. Se você deixar de se alimentar um dia, você passa fome. E se passar fome, você fica fraco. E pode adoecer e morrer. Por isso que Tiago vai dizer, tem muito entre vocês que estão doentes. E outros que já até morreram. Porque deixaram de se alimentar da palavra. A preparação para a batalha espiritual é a palavra de Deus em primeiro lugar. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de renúncia. Isso requer tempo. Eu costumo dizer que o chamado não te custa caro. O chamado te custa tudo. Ou você abre mão, ou você não é digno dele. Uau. Nossa, e a gente vê muita dificuldade das pessoas. Das pessoas não, de todos nós. Sim, todos nós precisamos de libertação todos todo nós, dia. todos os dias. De exercer as disciplinas espirituais mesmo. Sim. De incluir jejum na rotina. De incluir devocional na rotina. Como a gente faz para se manter todos os dias?
Tem que amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Segundo, é entender que se o meu corpo, que é físico, ele depende de água, se eu ficar, por exemplo, um mês sem beber água, eu vou morrer. Uhum. Então, a água da vida é quem? É Cristo. Jesus falou, aquele que crê em mim, eu farei nele fonte, ele se tornaria uma fonte que jorra. Então, se eu não tiver essa fonte, eu vou secar. Então, assim como o meu corpo precisa de água, assim como o meu corpo precisa de pão, de alimento, o meu corpo, a minha vida espiritual precisa da água da vida e do pão da vida. Uhum. Então, e isso eu preciso sentir fome e sede de Deus. E isso acontece quando a gente começa a compreender que tudo começa no espiritual. Deus primeiro criou os céus para depois criar a terra. Uhum. Tudo que ele fez na terra, antes ele fez no céu. Então, o nosso corpo foi formado depois. Mas o Senhor soprou em nós um fôlego de vida e nos deu primeiro uma vida espiritual, um ser espiritual, para depois ser um ser natural. Como que eu consigo me alimentar todo dia? Entender que a minha alma, que o meu espírito, que a minha alma tem sede de Deus, fome de Deus. Eu preciso comer. Uhum. Agora, é uma atitude minha. Porque mesmo eu sabendo que estou com fome, mas se eu não quiser comer, é uma responsabilidade minha e eu vou assumir essa responsabilidade, tanto física como espiritualmente. Com certeza. E é um assunto muito bom. E que a gente tem vontade de ficar aqui conversando muito. Tem muita história. Só que a 300 gente precisa podcasts. se encaminhar para o final. E a gente sempre pede para deixar um combustível para a semana do pessoal. Então, assim, diante de tudo que a gente falou aqui, falamos sobre coisas muito importantes, como libertação, perdão. Dá um combustível aí para a semana para quem está assistindo aí. Bem, baseado em tudo que a gente falou, eu tenho uma palavra que eu carrego comigo. Eu quero deixar uma palavra para você nessa semana. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, não sei qual é a sua luta, mas eu quero declarar na sua vida que o seu desespero não desespera Deus. Eu vou falar de novo para você. O seu desespero não desespera Deus. Deus não é pego de surpresa em nada. Deus não põe a mão na cabeça e grita, meu Deus, porque Ele é o Deus de todas as coisas. Antes que houvesse o mundo, Ele é. Antes que você viesse, Ele é. Ele te conhece o fim, Ele já conhece o fim antes do começo. Tudo que você está vivendo hoje, Deus já sabia que você viveria. Permitiu, mas para tratar você. Não se desespere. Creia que o seu desespero não desespera Deus. Confia no Senhor, descansa no Senhor, busca o Senhor, porque Ele está pertinho de você. Estenderá a mão para te ajudar quando você buscar por socorro. Amém. Amém. Nossa, gente, que episódio bom, né? Verdade. Se você assistiu até aqui, a gente vai pedir para você comentar o quê? Só pessoas fortes perdoam. Só pessoas fortes perdoam. Muito bom. Então, se você assistiu até aqui, comentem. Não deixe de se inscrever no canal. E assim, esse foi um assunto muito bom. Talvez Deus traga à sua mente alguém que precisa ouvir isso. Então compartilhe isso, não é numa questão de indireta, mas de alguém que precisa ser libertado. E quando a gente ama, a gente quer que as pessoas sejam libertas. Amém. E a gente quer que o nosso irmão vá com a gente. Então, Verdade. envia para alguém. E se você é essa pessoa que está precisando de libertação, a gente está aqui com você. Estamos em oração. Pastor Alexandre está disponível. Muito. O Radical está disponível para você. Não ande sozinho. Amém? Amém. Então Amém. se inscreve no canal, curte, comenta e a gente se vê no próximo. Tchau, galera! Tchau.